Exato. Por uma regra de mercado. A concorrência, né, faz com que os operadores tradicionais saiam da sua zona de conforto, né? Reduzam essas margens de lucro que são altíssimas nesses lugares. Né, e saem dessa zona de conforto de só fornecer onde é muito vantajoso, onde vivem os mais ricos do Brasil e onde tem as melhores infraestruturas, onde é mais barato fornecer para menos gente cobrar mais caro. Conta pra gente como é que é o calendário de chegada do serviço de banda larga aos grotões do Brasil. Quando é que se prevê que todo o Brasil esteja interligado por banda larga? Bom, essa nossa meta, este ano, ligar 1.163 cidades. Elas vão ocorrer na região sudeste e nordeste e uma parte do centro-oeste. Né? É um anel que sai aqui de Brasília, vai a São Paulo, vai ao Rio de Janeiro, né? Volta por Belo Horizonte e a outra perna dele sai pela costa do Brasil, passando por todas as capitais e retorna aqui por Tocantins, vem a Brasília de novo, passando por Goiânia. Então, esses dois anéis que nós chamamos, né, indevidamente, até porque não atinge só o Sudeste e o Nordeste, pega uma parte da região Centro-Oeste, esses anéis, eles por aí passam cabos de fibra ótica, sejam do sistema Eletrobras, né, aí de Furna, Chesf e Eletronorte. Que em boa medida hoje estão ociosos. Exato, temos ociosidade em todos esses cabos. Né? Aliás, só um pedido de um comentário, porque veio um momento. É um absurdo que no nosso perfil ainda socioeconômico e na área de informação nós tenhamos ociosidade em fibras óticas e que não tivéssemos ainda pensado, como foi finalmente adotada a decisão de utilizá-las em favor do Plano Nacional de Banda Larga. Sem dúvida, países como a Índia fizeram isso há mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Há mais de 10 anos. Vocês sabem hoje que a Índia é um grande fornecedor de serviços internacional, sobretudo serviços de call center. E o governo indiano, há muitos anos atrás, depois daquela chamada bolha do mercado informático, comprou as fibras óticas das empresas que quebraram por 10% o preço e utilizou-a para criar canais de comunicação aos Estados Unidos, à Europa, para que os indianos pudessem vender serviços de call center barato. Então, a Índia se tornou uma potência como venda de serviços, de apoio e toda a série de serviços que podem ser prestados remotamente, graças ao uso das fibras óticas que fez o governo indiano muitos anos atrás. Em que medida o processo de privatização havido no setor de telecomunicações no Brasil poderia ter influído na demora, nesse ritmo de implantação desse serviço no Brasil? Bom, na época em que a privatização ocorreu, a questão da internet não estava colocada nos moldes que está. Né? Eu acredito que as questões estratégicas, como os grandes backbones, por exemplo, que depois se mostraram um grande problema, deveriam ter sido pensadas de uma forma mais estratégica para o país. Né? Só para que o telespectador compreenda bem didaticamente, backbone é um termo inglês que a gente utiliza para dizer assim, é a espinha dorsal da rede. Né? Então é aquilo, vamos dizer assim, que estrutura a rede. Então são as infovias de mais alta velocidade por onde transporta os grandes volumes de dados. Né? Isto não ficou muito claro no processo de privatização, por exemplo, a quem pertencia, porque isto era um equipamento auxiliar para a prestação do serviço de telefonia fixa comutada, né? Que é a telefonia fixa que a gente tinha em casa naquela época. Isso não estava claro, então esse patrimônio foi junto para as empresas de telecomunicações, não tendo sido definido com muita clareza. E, na minha avaliação, talvez até tivesse que ter tido uma operadora própria para isto, como acabou, por exemplo, fazendo a Inglaterra mais recentemente, né? Separando o operador de rede no atacado de quem vende no varejo, porque mostra que esta combinação, em geral, implica no sufocamento do mercado, que não era, em tese, o objetivo da privatização. Era, pelo contrário, era trazer a concorrência, a melhoria do processo.
o mercado internacional também mudou, né? Mostrou-se que houve uma hiperconcorrência e depois uma concentração. Nós estamos hoje acompanhando uma concentração no nível internacional dessas empresas, o que vai acabar nos trazendo para o mesmo problema anterior, né? Grandes monopólios e dificuldade de concorrer. Então, o papel da Telebrás foi criar esta rede neutra, né, aproveitando que nós já dispunhamos das fibras, o que implica em uma redução imensa de investimento, porque esse investimento já foi feito. Já foi feito. Né, e é aquilo que eu sempre brinco, que é o chamado custo afundado. Né? Para o telespectador entender o que é o custo afundado, é aquele jantar que você preparou para receber a namorada ou o namorado sexta-noite e ele não foi. Tem que comer, porque no outro dia está estragado. Né? Então, a nossa fibra ótica é a mesma coisa, é um custo afundado. O Estado já gastou, está lá, tem que usar, né? Porque senão é perder dinheiro. Então, o uso o retorno da Telebrás a esse processo visa justamente utilizar essa infraestrutura para levar um país de uma forma mais democrática, né, e resolver o que o mercado não resolve, que é a questão da distribuição do conhecimento, fazer com que as telecomunicações cheguem a todos os espaços do país e unifiquem o país e interiorize o desenvolvimento. Porque nós sabemos que todos os serviços de natureza intelectual que hoje nós podemos prestar pela rede, podem ser facilmente interiorizados. Serviços de call center, por exemplo, né? Serviços de programação e desenvolvimento de sistemas de computadores. O programador pode estar em qualquer parte do Brasil, pode estar morando na floresta amazônica e ser prestador de serviço para muitos compradores. Né? Agora, nós temos aí uma atitude que temos visto pelo noticiário das operadoras de teles resistindo, apesar de que a utilização dessa rede fibra ótica existente, dessa estrutura já existente, vai agilizar a implantação da banda larga no Brasil. Mas chegaram até a entrar na justiça. O que explica esse comportamento?